Olá, alunos vestibulando. Eu sou o professor Valdemir, sou professor de matemática da Escola Júlio César de Moraes Passo, que faz parte lá da CDC 6 da Cidade Nova. Então, esta semana nós iniciamos esse projeto Conquistar com o modelo de sala de aula invertida. Vocês receberam o caderno de questões, responderam nossa enquete na caixinha de pergunta e agora nós estamos na nossa aula. Então, faz uma selfie, marca a gente nas redes sociais. A hashtag do Conquistar é SEDUCAM. Então, vamos agora para a nossa aula. Então, pessoal, o nosso tema da aula é aula 19, matemática, com o tema grandezas e medidas. Grandezas e medidas. Então, nós vamos começar a nossa aula iniciando com uma pergunta. Você sabe o que é uma medida? O que é uma medida? Então, medida é um valor numérico obtido experimentalmente como resultado de um processo de medição, que consiste em comparar duas grandezas da mesma espécie. Bom, para falar sobre medidas e grandezas, vocês observaram aí que tem duas palavras importantes que nós devemos indicar aí nessa tela. Vamos ver então o que é uma grandeza e o que é uma medida. Grandezas e medida. Grandeza é uma característica que pode ser expressa numericamente, noutras palavras, algo que pode ser medido como comprimento, temperatura, tempo, área, são exemplos de grandeza. A segunda palavra é você entender o que é uma medida. O que é uma medida? Uma medida é o valor de uma grandeza que serve para expressar o resultado de um processo de medição. Vamos ver então agora um pouco da história. Então, no início das civilizações, a maneira que eles utilizavam para fazer medida era utilizando medidas do próprio corpo. Observe nessa ilustração como nós temos aí a polegada, o palmo, o passo, o pé e a jarda. A jarda, sim. Então essas medidas eram utilizadas nas primeiras civilizações. Nós podemos ver agora também da palavra côvado. A palavra côvado é equivalente a 3 palmos aproximadamente. Então, o côvado ele foi utilizado nos tempos bíblicos. Ali você observa nessa imagem que nós temos uma imagem famosa aqui, que é da Arca de Noé. Então, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, 16, Deus mandou Noé construir a arca. E ele deu essas medidas da arca. A arca tinha que ter um comprimento de 300 côvados, tinha que ter a altura de 50 côvados e a largura de 30. Então, essas medidas representam ali o côvado, como é que eles trabalhavam logo nos princípios. Então, o côvado e o cúbito, ele tem essa característica das mesmas medidas. Bom, queremos também falar sobre o Tales. O Tales foi um filósofo que viajou para o Egito e lá chegando, ele mediu a pirâmide do faraó. Mas como o Tales fez isso? Observe nessa ilustração que nós temos aqui a imagem da pirâmide, ali a linha do sol batendo na pirâmide formando ali a sombra, E embaixo aqui você vê o Tales, ele utilizou uma vara de medir e uma estaca para fazer a relação que há entre as figuras geométricas do triângulo, Então foi assim que o Tales conseguiu medir
a altura da pirâmide, utilizando a proporção que existe entre essas relações do triângulo. Vamos ver um pouco sobre o que é o sistema métrico universal. O sistema métrico universal foi pensado durante o Iluminismo, movimento intelectual criado na França no século XVIII. Um dos símbolos principais do Iluminismo foi a enciclopédia, que reuniu na forma de verbetes todo um arsenal de conhecimentos filosóficos e científicos. O influente filósofo Condorcet, ele defendia a criação de sistema métrico para todos os povos para sempre, para que fossem trocadas as informações entre os cientistas, as transações comerciais e as produções industriais. Assim, nós temos aí o globo, né, mostrando que as unidades de medidas foram universais. Bom, nós iremos trabalhar agora as aplicações dessas unidades de medidas. Primeiro do comprimento, depois da área e depois do volume. Vamos falar sobre o comprimento, calculando comprimentos. O que é comprimento? Comprimento é uma palavra que está associada à distância ou ao tamanho de algo. Para indicar o comprimento, utilizamos o metro, que é a unidade de medida fundamental de comprimento. Nesta imagem, podemos ver aqui na imagem uma avenida com prédios e em cima figuras geométricas. Essa imagem ilustra a aplicação das medidas que nós utilizamos. Ali nós temos o comprimento da rua, foi feito medidas para construir a altura dos prédios, e nas figuras geométricas matemáticas nós temos o comprimento da medida dos lados do triângulo, dos quadriláteros, e aí a figura amarela, que é um pentágono, tem 5 lados, e ali nós temos também o comprimento, que é o perímetro do círculo, né? Vamos um exemplo, ver como calcular essas medidas. Então, nós vamos agora mostrar esse exemplo, que é o cálculo da área de um campo de futebol. Você já foi lá na Arena da Amazônia? Já visitou a Arena da Amazônia? Então, eu já visitei na época de 2016, na Rio de 2016, e vi lá o jogo do futebol de Nigéria e Japão. Então, quais são as medidas de um campo de futebol? Então, nós temos aqui um exemplo. Você sabe quantos metros tem a linha lateral e a linha de fundo do campo de futebol da Arena da Amazônia? Então, nós vamos calcular aqui o perímetro desse campo. Observe, o perímetro do campo de futebol. Na linha, aqui a linha lateral, né? Linha lateral e a linha de fundo. Você já conhecia esse termo, linha lateral e linha de fundo? Então, a linha lateral ela tem 105 metros e a linha de fundo 68. Para você calcular o perímetro do campo de futebol, seria você dar uma volta completa no campo. Então, como é que nós fazemos? O perímetro é igual a 2 vezes, porque o 2, porque são 2 medidas de 105 e 2 medidas de 68, vezes 105 mais 68. Mais 68. Aqui é sinal de mais. Então, 105 mais 68, nós temos 173. Vezes 2, isso vai dar 346 metros, né? Então, o perímetro do campo de futebol é importante você saber, porque ali os jogadores, né, estão correndo naquele campo. E quantos metros eles estão fazendo ali, dando a volta no campo, né? Então, nós já sabemos que eles andam ou correm 346 metros. Uma coisa importante sobre as medidas é entender a tabela de múltiplos e submúltiplos. Vamos ver a tabela de múltiplos e submúltiplos.
A tabela de múltiplos e submúltiplos se refere a que, por exemplo, aqui o metro, você tenha unidades melhores para fazer medições, né? Você não vai calcular ou tirar a medida do seu pé utilizando ali a unidade metro, porque é uma unidade muito grande. Nós utilizamos o submúltiplo do metro. Qual o submúltiplo do metro? Nós podemos utilizar o centímetro, que é uma unidade menor para se trabalhar. Assim também, você, para calcular distâncias muito grandes, de ruas ou distâncias entre cidades, você não vai utilizar o metro, você utiliza o quilômetro que é o múltiplos do metro. Ok? Vamos ver então como podemos fazer uma conversão de unidade em outra. Vamos ver. Nosso exemplo, nós temos 158 centímetros. Quanto equivale isso em metro? Então, em metro equivale 1,58 metros. Porque o centímetro é 100 vezes o metro. 100 vezes um metro. Aqui eu tenho 2,5 quilômetros. Qual é o equivalente de 2,5 quilômetros em metro? Então, aqui nós temos que 2,5 quilômetros equivale a 2.500 metros. Isso quer dizer que em 1 quilômetro nós temos 1.000 metros, né? Essa é a equivalência do quilômetros em metros. Então, agora nós vamos ver a outra parte da aplicação das medidas no cálculo de área. Vamos lá. Calculando a área ou superfície. O que é área? O que é a área? A área, em matemática, é a denominação dada à medida de uma superfície. Vamos ver aqui no exemplo 2. A área de um quadrado, cujo comprimento do lado é igual a 3, sua medida da área será 3 vezes 3, que dá 9 metros quadrados. Então, se você tem um quadrado, vamos colocar aqui, um quadrado agora de lado 5 metros. Qual vai ser a área desse quadrado? Então, basta multiplicar 5 vezes 5, que você vai ter a área 25 metros quadrados. Então, para converter agora o metro quadrado para uma unidade diferente, por exemplo, os centímetros, olha aí, para converter a área de metros quadrados para centímetros quadrados, nós devemos primeiro transformar o metro em centímetros. Aqui nós temos 3 metros, vale 300 centímetros. Logo, a área desse quadrado em centímetros teremos 300 centímetros vezes 300 centímetros, isso dá 90.000 centímetros quadrados. Observe que a área do quadrado, na unidade de metros quadrados para centímetros, aumenta 10.000 vezes. Por quê? Lá naquela tabelinha que nós vimos sobre múltiplos e submúltiplos, o metro e o centímetro, ele é 10.000 vezes, né? Aqui, você observa aqui essa relação. Um metro quadrado vale 10.000 centímetros quadrados. Então, nós vamos agora ver um pequeno vídeo sobre o número π. Então, o número irracional π é o número mais famoso da história. Ele é a razão entre o perímetro de qualquer circunferência e o seu diâmetro. Ele tem aí, como você vê, 3,14 é uma infinidade de casas decimais não periódicas. Vários computadores já fizeram as casas decimais, né? Você observa aí, mas nós apenas trabalhamos com essa aproximação de 3,1415. Observe aí, um encontro com o π. Π representa a razão entre a circunferência de um círculo e seu diâmetro, como um número infinito de dízimos após ao ponto decimal.
pesquisadores continuam a empurrar os cálculos para a constante, cujos primeiros 10 algarismos são esses que você está vendo aí. Tá? Então, o número importante na matemática é o número π. Ele vai servir agora para a gente ver como é feito o cálculo da área do círculo. Tá? Então, é isso que nós vamos entender agora. Como nós já sabemos o que é o π, né? Aquela constante da razão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro, a área do π é o produto, né, a área do círculo é o produto de π vezes o raio ao quadrado. É interessante você notar nessa figura que não tem como nós colocarmos aqui uma unidade quadrada, né, e tentar ver quantos quadrados cabem aqui dentro. Mas nós podemos fazer um reajuste nesse círculo de tal maneira que nós podemos colocar ele como um retângulo. Observe aqui a figura abaixo. Para calcular a área, então, de um retângulo, basta multiplicar a base, né, aqui que é o πr, multiplicado pela altura, que é o próprio raio. Então, aí nós temos a área de um círculo, que é πr quadrado. Então, agora vamos ver o cálculo de volume. Vamos ver o cálculo de volume. Calculando o volume dos sólidos. Volume é a medida do espaço ocupado por um corpo. Observa aqui o espaço ocupado por esse animal e esse espaço ocupado pela formiga. Então, é interessante isso, observar que o volume é essa medida de espaço ocupado pelo corpo, né? Então, vamos ver um exemplo de cálculo de volume. Então, nós temos aqui um bloco, nós temos o bloco em que a medida do bloco aqui é 3, tá? 3 centímetros. A largura é 2 centímetros e a altura é 1 centímetro. Nós temos a unidade de volume. Então, para eu calcular esse bloco aqui, eu vejo quantos blocos cabe aí dentro. Então, nós podemos ver diretamente que é 6. Mas, os cálculos feitos direto, basta multiplicar essas 3 dimensões. 3 centímetros vezes 2 centímetros, vezes 1 centímetro, teremos 6 centímetros cúbicos. Uma outra forma de calcular, por exemplo, agora dessa figura aqui, ó, uma figura muito interessante, esse sólido, tem a forma de um tanque, que é um cilindro. Eu preciso calcular aqui a área, está aqui a área de um círculo, e ver quanto é a medida da sua altura. Então, vamos considerar aqui que eu tenho aqui o raio igual a 100, tá? 100 centímetros. E a altura 10 centímetros. Então, qual vai ser o volume desse cilindro ou desse tanque, né? Tem a forma cilíndrica. Então, você vai fazer volume é igual a área da base. A área da base, lembra que é πr quadrado? Então, a área da base, aqui eu vou ter 100 ao quadrado vezes o π, que é 3,14, πr quadrado. A área da base vezes a altura, que é 10. Ó, tá? Então, 3,14 aqui. Vamos apagar aqui. Então, só para a gente tentar aqui refazer novamente, estava feito. Então, nós temos aqui a área, o raio, que é 100 centímetros. Aqui eu tenho 10 centímetros. Então, o volume vai ser a área da base, πr quadrado, vezes a altura. Então, 3,14 vezes o raio
que é 100 ao quadrado, vezes 10. Então, aqui nós teremos, olha só, vai ser 3,14 vezes, aqui eu tenho 10.000, vezes 10.000 dá 100.000. Então, nós teremos 4, 0, 0, 0, 0, né? Então, essa medida dá 3.140.000. 3.140.000 vai ser o volume desse sólido. Então, vamos agora para o nosso praticando, o nosso exercitando. Então, no nosso exercitando temos a questão do Enem. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Vamos ver as alternativas? Então, é 12 kg, 16 kg, 24 kg, 36 kg, 75. No nosso gabarito, vamos ver qual é a resposta. Então, a alternativa correta é a letra A. A letra A. Tá? Letra A. Por que é a letra A? De acordo com os dados da questão, a dosagem recomendada, esta na razão de 5 gotas para 2 kg. Isso aqui é importante observar. A cada 8 horas, por proporção, nós temos que 5 está para 2, né? Assim como 30 está para x. Observe que a equação fica assim, ó, tá? 5 sobre 2 igual a 30 sobre x. E isto implica que 5 vezes x é igual a 60. Então, x é 60 dividido por 5, cujo resultado é 12. Vamos ver o gabarito da resposta aqui? Gotas é proporcional à massa corporal de 12 kg, pois a proporção 5 para 2 é igual a 30 para 12, né? 30 para 12, que é verdadeira. Então, agora vamos para a nossa dica. Vamos para a nossa dica. Então, pessoal, o nosso tira-dúvidas da aula de hoje é esta. O comprimento do pé de Jerônimo mede 25,42 centímetros. E o comprimento de pé de Carlos mede 10 polegadas. Quem tem o pé maior? Jerônimo ou Carlos? Vamos ver a nossa enquete, a resposta? Então, 60% responderam corretamente Jerônimo, e 40% responderam Carlos, né? Então, a resposta correta é Jerônimo, 60% acertaram. A nossa segunda questão está relacionada aí, ó. Pedro organizou os personagens em ordem crescente de estatura. Aí nós temos o emoji, 235 centímetros, aquela outra carinha, 2,18 metros, e lá a surpresa, 2.150 milímetros. Quem tem a maior altura, quem tem a menor altura? Vamos colocar aí a ordem correta de altura? Então, quem respondeu, que era a letra A, né, errou, foram 25%. Quem marcou a letra B, também errou, também foi 25%. E quem acertou foi a maioria, acertou a ordem aí correta de estatura, que deu aí 50%. Então, pessoal, esta é a nossa resposta aí através do gabarito, tá? Fazendo as contas, você vai ver que ali nós temos que
vamos ver, 235 centímetros, ou 235 centímetros, é igual a 2,35 metros, 2,18 metros é igual a 2,18 metros, e 2.150 milímetros é 2,15 metros. Colocado tudo em metros, nós podemos observar aí a ordem correta de estatura de cada carinha, né? 2,15, 2,18 e 2,35 na ordem correta aí de estatura. Então, agora vamos para a nossa dica. Então, pessoal, vamos à nossa dica. A nossa dica com relação a unidades de medidas e grandezas é esta. Para se resolver um problema que envolve unidades de medidas diferentes, olha aí, medidas diferentes. Quando acontecer isso, devemos converter todas as medidas em uma unidade diferente, em uma mesma unidade de medida, e de preferência aquela que tem nas alternativas como resposta. Essa é a nossa dica com relação ao nosso tema. E agora eu quero finalizar, né, agradecer a participação dos meus alunos lá da Escola Professor Júlio César de Moraes Passo, agradecer o apoio lá da minha esposa, que foi muito legal, e mandar lá nosso agradecimento também a todos os colegas que nos ajudaram. Então, para lá, minha netinha lá, Isabela. Então, até mais, pessoal. Obrigado.